Para um novo programa Noite News, de quinta. Hoje eu estou recebendo aqui meus colegas Ricardo Teixeira e Felipe Fraga, eles vão se apresentar daqui a pouquinho, se bem que o Ricardo eu acho que já é da casa, mas vai se apresentar para quem não conhece ainda. O nosso tema hoje é Educação no Eterno País do Futuro. Tá? Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Tem ali para vocês deixarem, um campo de chat ali para vocês deixarem alguma contribuição, fazer alguma pergunta. A gente vai estar lendo as perguntas que vocês quiserem que sejam respondidas. Vou abrir meus colegas se apresentarem primeiro, daí a gente começa com a nossa leitura das duas notícias que a gente vai analisar. Felipe, por favor. Eu sou o estreante da casa aí, né? Então eu começo, né? Eu sou o professor Felipe Fraga, então eu sou professor e atualmente estou como diretor de uma escola pública da rede estadual aqui da cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Agora, conversando com o Ricardo em off, aí também descubro que ele também é professor da mesma rede, inclusive, né? Então a gente vai poder trocar algumas ideias aí sobre as experiências e principalmente com a pandemia aí, né? Como é que tem sido a experiência de ser professor, como no meu caso, do Ricardo, também diretor aí, e de todas as dificuldades, então, né, que tem sido e os desafios, né, de trabalhar a educação nessa época e ainda mais com governos Leite e Bolsonaro aí, o que dificulta, né? Mas, então, espero que nós tenhamos aí um bom bate-papo, né, e que eu possa contribuir com a conversa. Legal. Obrigado, Felipe. Ricardo, se apresenta e tu que é novo nesse canal. Essa é a primeira vez que eu venho na quinta, né? E então, boa noite a todos. É verdade. Isso é verdade. Nunca fiz uma transição na quinta. Só na segunda e na quarta, né? Uhum. Mas o programa de quarta, ele é diferente, ele é voltado mais somente para a educação, né? Tem uma temática especializada. Achei muito interessante quando o Antônio surgiu na reunião a ideia do Noite News, né? Poder fazer essas transmissões um pouco mais curtas e trazer esses assuntos assim mais variados, né? E também a gente pode variar com quem a gente convida, né? Achei bem interessante. Mas é a primeira vez que eu venho na quinta. Eu sou professor de História, né? Eu sou especialista em História do Brasil Contemporâneo pela FAPA e sou formado pela Unicinos, né? Graduado pela Unicinos. Hoje eu trabalho na Escola Cônego José Leão Hartmann, no Guajuviras, e tem alguns trabalhos voluntários. Os trabalhos voluntários estão parados em função da pandemia, né? Eu trabalhei uma época num pré-vestibular popular, o Quero Quero, que era dos Correios. Agora os Correios, né? Depois dos regimes neoliberais aí, do Temer e do Bolsonaro, não tem mais o pré-vestibular popular ali. Mas certamente vão abrir alguma outra iniciativa na mesma área. Agradeço o convite aí do Alexandre, né? E acho que a temática de hoje vai ser bem interessante. Eu acho que ela é bem pertinente, justamente porque é uma mudança que está sendo aprovada. Eu acredito que até a pandemia facilitou a aprovação dessas medidas aí do novo ensino médio, né? Dificultou a crítica a esse novo modelo que está sendo implantado. Quando voltar a aula presencial, já vai estar plenamente implantado esses sistemas, né? Então vamos lá. Para quem não conhece a dinâmica do Noite News de quinta, que eu apresento, já é o meu quarto, quinto programa. A pessoa vai ficando com idade, vai perdendo a memória. Mas a gente trazemos duas notícias atuais e pertinentes do nosso cotidiano. Nós levantamos alguns pontos sobre essas notícias, discutimos sobre elas. E depois, na segunda parte, a gente traz duas questões históricas para também nós comentarmos, tá? A primeira notícia é uma notícia da Deutsche Welle, do jornalista João Pedro Soares. O título dela é "Não é seguro reabrir as escolas em meio à catástrofe no Brasil", diz o pesquisador. Ele se baseou Ricardo e Felipe, num estudo feito pelo Unesp,
pegou modelos matemáticos que diz que reabrir escolas agora, no momento de pandemia, vai ser um genocídio completo. Que é impossível qualquer forma de reabertura, mesmo tomando o que seriam medidas de segurança sanitária, né? Mas que é um público que não tem como ter uma segurança sanitária que tu não vá ter uma transmissão. A não ser que tu criasse bolhas dentro da escola, só que isso a gente sabe que é impossível, né? Não tem como. E sempre quando se tentou fazer essas reaberturas, quando a pandemia dava aquelas curvas pouco mais baixas, não se teve sucesso em lugar nenhum, exatamente por isso que a gente falou, né? Qual o olhar de vocês que estão inseridos nesse cenário, né, de docentes e no Felipe como diretor também? Qual a visão de vocês? É seguro voltar às aulas? Existe uma possibilidade disso? O que vocês acham assim, desse nosso cenário atual? Pode começar o Felipe? Antes de começar, até, Alexandre, no finalzinho, se a gente puder falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu só queria colocar aqui, por caso da gente esquecer, né? O Ricardo comentou antes ali que já está sendo colocado em curso esse projeto mais neoliberal, voltado para a educação, então se aproveitando da pandemia para passar a boiada, né? Literalmente. Sim, assim, como disse o... Para aproveitar e fazer um protesto, de repente no final a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos EJAs, que o Ricardo deve estar acompanhando, né? O que acontece? A Secretaria de Educação trancou todos os EJAs, não está criando turmas de EJA nesse semestre. Empurrou lá para o segundo, com a desculpa de que primeiro vai deixar os estudantes fazerem o INSEJA para depois matricularem eles no EJA, né? Então, nós temos colegas contratados aí que estão sobrando, que estão no desespero mesmo, que não sabem se vão ficar empregados ou não. E esse é um público que é historicamente cerceado, não pôde estudar na época correta e agora, mais uma vez, estão sendo impedidos no seu direito de estudar, né? Mas mais para o final a gente fala um pouquinho mais sobre isso, assim, né? Mas, então, o estudo ali, eu concordo plenamente que voltar com as aulas é morte na certa, né? E não é só uma questão de concordância, né? Além do estudo, né, que o físico apresenta ali, então, cálculos matemáticos fundamentados de que isso vai acontecer, nós temos experiência própria, né? O Ricardo deve ter conhecido e acompanhado também, não me recordo se em dezembro ou em janeiro nós perdemos o colega professor, que é o Jobson, de Santa Rita, mesmo sem aulas, o Jobson com 30 anos, sem nenhuma comorbidade, então vem a falecer, infelizmente. Entre outros colegas no estado, aí nós temos acompanhado notícias de pelo menos um por semana, se não da região metropolitana, do interior, né? A gente fica sabendo mais da região metropolitana, mas acredito que no interior esteja igual ou até pior, né? E essa semana nós perdemos na escola também uma aluna de 19 anos. Tinha comorbidade, mas não quer dizer que uma pessoa com 19 anos com comorbidade tenha que vir a falecer, né? E isso sem aulas, né? Mas vão dizer daí, essa aluna não iria, né? Ela tinha comorbidade, então ela não iria, né? Mas era pobre, preta, né? E teve que trabalhar, ela não teve o direito de fazer, então, de fazer a sua quarentena e veio a falecer, né? Uma aluna de 19 anos, né? Então, eu acho que não há mais o que ser dito em relação a isso, se já existe um estudo matemático e nós já temos os casos, né? De experiência também dentro da escola, que eu posso citar um momento em 2020 em que nós tentamos fazer os plantões que a SEDUC ainda está ordenando, né? Inclusive, eu estou fazendo essa live de dentro da escola, porque a Secretaria de Educação me obriga a fazer plantão em revezamento com os funcionários que dependem de transporte público para vir para a escola, né? E a gente tem que fazer o revezamento, né? Nesse momento, eu tenho feito revezamento basicamente eu e os vices que podem vir de carro para não obrigar os funcionários a virem de ônibus, porque seria completamente arriscado se fazer isso, né? Mas lá em 2020, quando os funcionários começaram a vir ali na reabertura lá por outubro, quando o governo queria retorno presencial, nós tivemos uma funcionária que veio de transporte público e passou para outra dentro da escola que vinha de carro. Então, a contaminação ocorreu dentro da escola, né? Uma passou para outra porque era o único lugar que elas tinham
tinham contato, né? Então, eu acho que só esses 3 casos já fica evidente de que não tem mesmo como retornar presencialmente, né? Assim como o Felipe aqui, eu queria trazer uma notícia, pode parecer meio populista, mas faleceu o Major Olímpio, né? Ah, verdade. Eu não sou da mesma linha política dele, inclusive sou totalmente oposição à linha política do Major Olímpio, mas não podemos deixar de citar, é um senador, é uma pessoa que tinha muitos recursos para procurar tratamento, né? Tinha acesso a tratamento, e mesmo assim faleceu, tá? E sendo um ser humano... Uma semana antes de ser internado, participou daquelas protestos em favor da reabertura. Isso. Aí a gente fica pensando, né? É um ser humano, nós temos que nos comover de qualquer maneira com o falecimento, embora não sejamos da mesma corrente política e sejamos oposição, é um falecimento, é uma vida que se perde, né? E é um exemplo bem claro disso. Não basta eu não ter medo do vírus, o vírus ele não é combatido com medo. Eu posso não ter medo do vírus, o vírus ele me contamina igual, e se eu tiver essa fraqueza a ele, né? Bom, agora comentando sobre a questão do retorno, eu nem vou citar em qual país fez isso, porque, pelo que eu entendi, na Europa praticamente todos fizeram. Eu sei o notório caso da França, que tentou voltar 2 ou 3 vezes já. E 2 ou 3 vezes que tentou voltar foi um desastre. Comparando escolas francesas com escolas brasileiras, a França tem uma infraestrutura muito maior, né? E isso não é, como é que eu vou dizer, não é uma suposição, não, porque tem um estudo comparando a infraestrutura francesa com a brasileira, inclusive um estudo da URGS aqui. E se um sistema que tem uma predisposição, à sua disposição, uma infraestrutura muito maior, não conseguiu, imagina nós, aqui no Brasil, com uma infraestrutura totalmente precária como está aqui. Eu queria trazer 2 exemplos aqui de escolas em que eu trabalhei. Eu trabalhei ao todo em 8 escolas. Não, eu não criava problema e não saía da escola, não é essa a questão. Eu substituí 2 ou 3 professoras que estavam em licença maternidade, antes de conseguir transferência para Canoas. Então, eu acabei trocando de escolas, né? E também trabalhei naquelas modalidades onde tu fica de manhã numa escola e à tarde noutra, pega 20 e 20, né? Justamente eu cobri professoras que estavam em licença maternidade. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, no 20 de setembro, que é uma escola estadual no bairro Nova Gleba, em Porto Alegre. E é impressionante, o 20 de setembro é uma escola fantástica. A administração é realmente muito competente e a infraestrutura é muito bacana, tem ar-condicionado em praticamente todas as salas, tem salas de jogos, o saguão da escola tem mesas de ping-pong, a biblioteca é enorme, né? Eles também têm um quadro de funcionários maior, assim, né? Eu até perguntei para a professora, que é a professora Maura, que era diretora, não sei se ela ainda é, eu acho que ela é diretora ainda, por que essa escola tem uma infraestrutura tão boa, né? Ela disse, é uma sucessão de gestões positivas e gestões que trabalharam em conjunto. E o 20 de setembro, eu acredito que ele teria mais condições do que outras instituições estaduais de ter o retorno da aula presencial. Inclusive, conversei com o professor o Gerson, que é o secretário da escola, e é meu amigo até hoje, mesmo eu tendo saído da escola. Mas, mesmo assim, o professor Gerson ele considera não possível voltar. Ou seja, uma escola estadual, que é modelo, não tem condições também. Né? E não conseguiu. Ele disse, poucos estudantes vieram e tudo mais. Com o retorno, aquela tentativa de retorno já no ano passado, né? E eu queria também trazer o exemplo da escola em que eu trabalho, Cônego José Leão Hartmann, aqui no Guajuviras. Nós, quando veio ali as exigências, né, de
retorno das aulas presenciais, nós vamos ter que retornar, o que nós vamos fazer? A direção da escola apavorada iniciou um trabalho para tentar adequar ali a infraestrutura minimamente, porque, né, é o que a gente podia fazer no momento, o governador manda retornar, a gente começou a trabalhar na infraestrutura, algumas demandas, para vocês terem uma ideia, nós contamos com o trabalho voluntário de algumas pessoas, por exemplo, o professor Ednei Blau, que foi estagiário na escola, estagiou conosco ali, estava se formando em História, e foi um grande parceiro da escola. Ele conseguiu uns pallets para a gente conseguir armazenar álcool em gel e aqueles pratos descartáveis que iam ser usados na alimentação. Ou seja, nós, para conseguir suprir algumas demandas, nós tivemos que contar com a força de trabalho de pessoas de fora da escola. Ou seja, a escola não tem pessoal para conseguir operar um sistema assim. Entende? Nós não temos funcionários. Nós precisamos ali contar com alguns trabalhos voluntários. Né? Então, até nomes de outras pessoas que eu não sei se eu tenho autorização para citar, então eu não vou citar, mas tem várias pessoas que trabalham na nossa escola que são pessoas que não são funcionários da escola. Eles vêm e fazem trabalho voluntário, ou seja, dentro de uma situação assim, onde tu não tem pessoal necessário para operar, como é que nós vamos operar um sistema? Isso é absurdo. Isso é um absurdo completo. Não tem condição de voltar às aulas presenciais. Isso é uma tentativa de retorno da economia, mas está atrelado aí o negacionismo da ciência. Porque não há como qualquer pessoa que minimamente está dentro de uma sala de aula estadual ou municipal sabe que não há como o retorno às aulas presenciais nesse momento. Tu trouxeste ali, Ricardo, o exemplo da França, né? A gente tem o exemplo da Suécia também, que os liberalecos adoram usar a Suécia, né, como exemplo. Cara, a Suécia não teve não fechou quase nada, inclusive as escolas. Eu li uma reportagem de uma brasileira que mora lá, disse que a polícia ia bater na casa dela, disse, tu tem que levar a tua filha para a escola, tua filha está matriculada, não está indo, até risco de deportação você corre se não levar sua filha para a escola. A Suécia teve os piores índices na Europa de contaminação, tanto que a Finlândia, a Noruega, inteiras com a Suécia, foi o único caso desde a Segunda Guerra Mundial que teve fechamento de fronteiras. E eles gostam de usar a Suécia como um exemplo a ser seguido. Não tem absolutamente nenhuma lógica nisso, né? Mas parece que eles encontram umas questões infundadas e negacionistas e se grudam nela, né? Não sei se o Felipe tem mais alguma coisa a adicionar a essa questão. Não, só complementando a questão também que o Ricardo citou dos funcionários, né? Eu, como diretor de escola, acabo acompanhando mais de perto essa questão, né? Como eu disse dos plantões, quando eles mandam fazer os plantões, como nesse momento, é equipe diretiva e funcionários, né? Sendo que os funcionários são os profissionais mais vulneráveis da escola, exatamente pela questão que eu disse que eles dependem de transporte público, né? E desde o início da pandemia, eu não vejo ser colocado em discussão aumentar a circulação de ônibus para as pessoas não andarem mais tão aglomeradas, né? E a gente sabe que o transporte público, também existem vários estudos, é um grande vetor aí de disseminação, porque ele continua terrível. O que é o nosso Transurb, né? Se for ainda às 7 horas da manhã, são as pessoas como sardinhas dentro do trem ali, né? Então, eles tentam manter ali um máximo por vagão, mas tem horários que a gente vai e não é bem assim que está funcionando, não, né? E os funcionários que foram contratados pelas escolas, e quando se tentar um retorno presencial de novo, vai continuar o mesmo drama, porque o governo neoliberal só quer economizar, não conseguiu resolver a questão, são funcionários terceirizados, né? Eu tive 4 aqui, uma delas já pediu desligamento porque não aguentou, e a gente teve que dar, desde dezembro e janeiro, cestas básicas para elas se manterem, porque as que entraram em dezembro foram receber o primeiro salário no final de janeiro, até agora no final de fevereiro não tinham recebido ainda o salário de janeiro, muitas delas ainda não receberam, e agora, quando entrou a bandeira preta, então há 2 semanas atrás, o que o governo do estado fez? Suspendeu o contrato, ou seja, elas não vão receber
nesse período, né? Então, a resposta deles é sempre contratação com precarização, assim, né? E só estão colocando mais pessoas em risco, na verdade, né? Isso que eles estão fazendo, né? Não adianta contratar profissionais precarizados que vão colocar a sua saúde em risco e vão acabar, sem querer, sendo obrigados a trabalhar porque precisam, colocando nós e os alunos em risco, então, né? Então, eu tenho carro, eu posso vir até a escola mais ou menos protegido, para um plantão ou não, ter que atender um aluno ou outro com segurança, mas eu não posso chamar os funcionários porque eles são os mais vulneráveis dos profissionais que eu tenho na escola, porque dependem de transporte público, né? E com o salário que recebem, não é justo estar pegando um Uber, por exemplo, pagar um Uber para vir trabalhar, né? Então, só complementando, né? Não há como retornar e principalmente por essa questão, né? Não há pessoal suficiente para trabalhar e mesmo o pessoal que o governo diz que contrata muito mal, de forma precarizada, que mais atrapalhou de dezembro para cá do que ajudou, né? Ricardo Felipe, parece aquela questão de usar a peça mais barata sempre e ela poder ser substituída mais fácil, né? A lógica é essa, né? Não quer trabalhar, não quer se expor a isso, tudo bem. A gente tem 13 para 14 milhões de desempregados. Certamente vai ter alguém querendo correr esse risco. Então, essa lógica nefasta eles têm aplicado, né? Os liberais têm aplicado na educação, na saúde, enfim, né? É inacreditável. Não sei se podemos passar para a segunda notícia ou alguém quer dar mais alguma... Eu só queria mencionar essa questão que o professor César lançou aqui, que a utilização do voluntariado tira a responsabilidade do Estado. Concordo plenamente, né? Eu não quero desvalorizar aqui o trabalho do voluntariado, tá? O que acontece? O Estado, né, a máquina estatal, ela deveria ser responsável pela infraestrutura, pela contratação de pessoal. E o voluntariado, quando fosse utilizado, seria mais como se fosse... Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou me expressar aqui? O voluntariado deveria ser usado para fazer um extra. Né? Vamos pegar o exemplo do CPM, o Círculo de Paz e Mestres, aquelas contribuições que eram feitas. Né? O CPM, o Estado era para cobrir os custos da escola, de funcionamento da escola e de manutenção. Certo? O CPM era para fazer o quê? Era para garantir um extra. Era para pegar o dinheiro do CPM e investir, sei lá, numa saída para um museu, ou fazer uma festa com a comunidade, ou mesmo, né, fazer um extra. E aí trabalhar o voluntariado como forma de conscientização. Agora, como o Estado se omite, né, e os governos neoliberais fazem isso de propósito, isso é planejado, nós, o pessoal da direção e nós que trabalhamos na escola, acabamos usando o voluntariado para fazer tapar os buracos que a negligência neoliberal gera. E a incompetência também, né? Não vamos pensar... Também há muita incompetência aí na parte de alguns grupos políticos. Então, concordo com isso que o professor César falou, mas não quero desvalorizar o voluntariado. O voluntariado ele é interessante. Tivemos uma live ontem com o professor Gibran, ele trabalha alguns projetos de voluntariado que deixaram a escola muito mais orgânica dentro do seu bairro. Mas mesmo assim, concordo com o professor César, não podemos usar o voluntariado para fazer serviços que eram para ser feitos pela Secretaria de Educação, pelo governo estadual, municipal. A própria Constituição já diz que é dever do Estado, né? O João Rodrigues aqui traz outra contribuição nessa linha que o professor Felipe e o professor Ricardo trouxeram, né? Estão sendo divulgados dados da alteração do perfil dos infectados, a faixa dos 30 aos 50 anos, trabalhadores e trabalhadoras que pegam diariamente o transporte público lotado. É necropolítica que se chama, vem no encontro do que o professor Felipe estava falando, né? Como é que eu vou botar meus funcionários que precisam de transporte público correr esse risco, né? E outro índice que eu estava lendo é que quase 48% dos entubados hoje estão entre 20 a 40 anos de idade. Então, acho que tem que acabar aquela ideia que levou muita gente a correr o risco desnecessário, que era
só idosos que tem perigo de agravar, né, o caso de contrair esse vírus. Essa cepa veio para mostrar que não, qualquer um pode pegar e qualquer um pode agravar. Tu não sabe, tu não tem certeza das comorbidades que tens, né? A não sei que tu faça um check-up anual, mas então pode ser surpreendido, né? Então, realmente, é uma necropolítica a gente colocar esse pessoal a pegar ônibus, a estar na linha de frente, né? Então, concordo com o que o professor Felipe falou. Realmente, não tem como botar esse pessoal aí numa escola, né? Correr esses riscos. Então, vamos passar para a segunda notícia. É uma notícia da RBS, que a gente sabe que é né, a corrente ideológica dela, né, filhote da Rede Globo, que por sua vez é filhote da ditadura. Mas vamos lá. Mudanças na educação do Rio Grande do Sul vão além da troca de Faisal Caram por Raquel Teixeira. Pelo que eu li assim por cima, eu acho que os dois professores e o Felipe, além de ser diretor, podem dar um cenário melhor, né, do que eu vou falar, mas aparentemente o objetivo era, assim, oficialmente elevar a régua dos índices de educação, né? Até eles queriam atrelar a questão da distribuição do CMS pelos índices de cada município, né? O que vocês acham dessa notícia? Vou começar pelo Ricardo agora, pode ser? Os governos neoliberais aí que vieram do PSDB e do MDB aqui no Rio Grande do Sul, que são históricos aqui, né? Teve só uma ou outra quebra e foi feito pelo PT e pelo PDT, mas a maior parte dos governos, PSDB, MDB e PP, né? Partido Progressista. Eles têm um histórico muito grande de promover essas políticas assim, né? Essa troca, o que ela significa? Ela significa, sim, uma troca de política pública, tá? O PSDB ele tem um histórico de ataque ao plano de carreira. É só a gente pensar o governo do PSDB anterior, que era a Ieda. A Ieda tentou alterar o plano de carreira como o Eduardo Leite tentou. A diferença é que o Eduardo Leite tem maioria na Assembleia Legislativa. A Ieda não conseguiu aprovar, o Eduardo Leite aprovou. Aliás, eu gostaria de abrir um parênteses, é um erro muito grande da nossa população, de um modo geral, fazer a política personalista. Não há diferença nenhuma entre Ieda e Eduardo Leite, é só o testa de ferro que mudou. Porque por trás desses dois existe o PSDB. Tanto que a Ieda tentou mudar o plano de carreira, logo depois vem o Eduardo Leite e tenta mudar o plano de carreira. Então ele remove o Faisal Caram, que é o cara que ia fazer a destruição do nosso plano de carreira. Como ele já aplicou esse modelo, eles trazem essa outra pessoa agora. E o que acontece? Vamos ter que ver qual é a linha política dela. Mas, pelo que eu entendi, a linha política dela agora é uma destruição pedagógica do projeto. Veja bem, eu sou professor de projeto de vida também. Eu acredito que a atividade de projeto de vida é boa. Ela não é uma atividade ruim. É interessante mas não deveria substituir, por exemplo, física no terceiro ano. Como é que um estudante hoje de escola estadual vai fazer uma prova, Enem, URGS, como é que ele vai fazer a prova de física? Ele não teve física no terceiro ano do ensino médio, né? Então, era para ter, dentro do ensino integral, o turno da manhã, como sendo científico, e o turno da tarde, ou da noite, nós teríamos aí, sim, aumentar a carga horária, trabalhar o ensino em turno integral, não é ensino integral é outra coisa. Agora, ensino em turno integral. O que acontece? Diminuiu os períodos de algumas disciplinas e colocou-se essas novas modalidades de ensino ali, cadeiras, vamos botar como cadeiras, né? Essas cadeiras são ruins? Não, são cadeiras bacanas, projeto de vida é legal, seria interessante, dá para fazer um projeto muito legal trabalhando projeto de vida dentro da comunidade. Mas dá projeto de vida no lugar de física, reduzir carga horárias de disciplinas que são importantíssimas.
Hoje que nós temos aí o negócio de negacionismo, vamos reduzir carga horária de biologia, vamos reduzir carga horária de filosofia, isso é absurdo. A primeira proposta, inclusive, do Temer removia do ensino médio filosofia e sociologia. Com a pressão popular e da sociedade civil organizada, ele colocou de novo filosofia e sociologia, mas a ideia era remover. Então, é uma ideia que eu gostaria de trazer aqui, que eu já estava comentando com o Alexandre e com o Felipe antes da live começar. Existem projetos que são muito positivos na Europa. E aí, deu certo lá, vamos trazer para cá, o que não é de um todo errado. A gente sempre tem que adequar o projeto à nossa realidade. Mas vamos trazer esse projeto para cá. Aí eu queria trazer o exemplo da inclusão. Na Europa, eles acabaram com as escolas especiais e aparelharam as escolas regulares com os mesmos equipamentos das escolas especiais, como, por exemplo, uma impressora em braille. E aí o projeto foi super positivo. Tu pegou aqueles estudantes portadores de necessidades especiais e botou eles com estudantes do ensino regular, né? Mas aparelhando a escola, trazendo a escola especial para dentro da escola regular. Aqui no Brasil, o projeto de inclusão é melhor do que o projeto que tinha antes, né, das escolas especiais, porque não isola o portador de necessidades especiais, mas, ao mesmo tempo, eles não trouxeram, eles não aparelharam a escola. Veja bem, se vem um estudante cego e eu não tenho uma impressora em braille, como é que eu vou produzir um texto e mandar para o cara fazer uma leitura? É absurdo, entende? Então, eles pegam um projeto que é legal, trazem para o Brasil, mas como o objetivo aqui é destruição da máquina do Estado, enxugamento, diminuição da máquina do Estado e dos serviços públicos, eles projetam essa alteração para destruir o serviço público. Hoje, e eu não tenho medo nenhum de afirmar isso, muitos estudantes de inclusão estão em situação de abandono. Estão em situação de abandono, porque nós não temos, não foi trazida a escola especial, era para ter sido trazida a escola especial para dentro da escola regular. E não somente o estudante, eles trouxeram só o estudante, largaram dentro da sala de aula e te vira. Basicamente foi isso. Tá? Então se deturpa um projeto. E esse projeto que foi copiado da Europa também, o novo ensino médio, ele tem a base comum em um dos turnos, manhã ou tarde, e uma base optativa no turno inverso, onde o estudante aí, ele pode montar o seu currículo. Né? Se nós olharmos para o projeto que está sendo implantado pelo governo do Estado, a palavra certa é isso é uma bandalheira. É uma bandalheira, porque qual estudante vai conseguir montar o seu currículo? Na realidade, ele só perdeu cadeiras do currículo científico, técnico-científico. E agregou-se novas cadeiras. Essas cadeiras agregadas são interessantes? São interessantes, muito interessantes. Mas elas deveriam ser agregadas e não substituir carga horária de física, de química, de biologia. O país necessitando de médicos, o país necessitando de engenheiros, e tu reduz física, uma matéria importantíssima, uma matéria que é responsável por uma parcela significativa do nosso avanço científico-tecnológico hoje e da nossa qualidade de vida, automaticamente. Então, diminuir carga horária de física. Outra coisa, interpretação de texto. Uma das grandes dificuldades e um dos grandes desafios do nosso ensino no Brasil é importantíssimo. Geografia, filosofia, sociologia, essas matérias são importantíssimas para garantir uma boa interpretação de texto. Né? Tu reduz essa carga horária aí, tu vai agravar um problema. Ou seja, na minha opinião, a reforma do ensino médio, como está sendo feita pelo governo estadual e como foi proposta pelo Temer, é uma bandalheira. E Professor Felipe? Comentando ainda na matéria ali também, e já até fazendo uma conexão com a outra que tinha os dados estatísticos de acesso também, de que durante a pandemia os estudantes eles utilizam majoritariamente como recurso de aula remota o WhatsApp, e não o Classroom, que foi implementado no estado aqui,
né? E isso também tem muito a ver com gestão. Eu vou explicar o porquê aliado com essa, então, ali que é a outra matéria ali, que é pela jornalista ali, então, da Gaúcha, que coloca essa troca de secretários de educação, né? Sai o Faisal Caram e entra ali, então, a outra secretária de educação, a Raquel Teixeira, né? Eu até achei um pouco engraçado enquanto eu estava lendo a matéria, porque ela utiliza eufemismos ali para não dizer que o Faisal Caram era mais incompetente do que essa que eles estão contratando agora, né? E não só em questão de competência, né? Falta só ela dizer assim, agora, porque ela diz assim, né, na matéria, estamos trazendo um cargo técnico, né, da educação, né, como se isso para a educação fosse fazer a maior diferença no contexto em que nós estamos, e tirando um cargo político, né? Mas ela só não quis dizer que ele não tinha carisma nenhum, né, e que estavam trazendo uma pessoa melhor de marketing. Foi isso que ela quis dizer na matéria, né? Se ela tivesse dito isso, vamos tirar uma pessoa que não tem carisma e vamos trazer alguém que é bom de marketing. Porque uma das justificativas que ela utiliza para essa troca é de que a Raquel Teixeira ela seria melhor no diálogo com os professores, né? Como se fosse o que a gente estivesse precisando, né? Se é para fazer o mesmo diálogo que o governo Leite faz, que é um diálogo de fachada que não existe, então não adianta ter diálogo nenhum, né? E é o que vai acontecer, né? Mas, saindo um pouquinho da matéria, não adianta trocar a secretária de educação enquanto não resolver problemas históricos da educação, e não vão aumentar índices enquanto não resolver problemas históricos da educação, né? Vou dar um exemplo que talvez vocês não estejam tão acostumados, o Ricardo talvez entenda um pouquinho disso, né? Eu já citei a questão das EJAs, né? Como que vai aumentar os índices de educação se estão fazendo estudantes esperarem um semestre para poder ou se formar ou avançar de ano, que seriam estudantes de EJA? Como que vai aumentar o índice da educação dessa forma? Como que vai se melhorar? Não tem como, né? Mas uma questão mais prática ainda até do que essa, e até o professor que está nos acompanhando ali, o João, é professor aqui da escola, e ele trabalha numa outra escola, e agora ele está sofrendo com esse problema de estarem fechando turmas de EJA numa escola em que ele trabalha, e ele vai ter que procurar outra escola por causa disso, né? Então, um abraço para o João que está nos ouvindo aí, ele até pode ser chamado para um outro momento para falar sobre isso, né? Mas acontece todos os anos, e esse momento é uma das coisas que mais está atrapalhando o início no Estado, né? Então, o Leite está preocupado em trocar a secretária de Educação, né? Mas o governo Leite não tem capacidade nem de homologar turmas, né? Porque, por exemplo, na minha escola nós tínhamos 33 turmas, isso há muitos anos na escola, e todo ano, quando troca o ano, a gente continua com as mesmas 33 turmas, só troca que num ano tem uma de segundo ano a mais e a outra de primeiro ano. Quando a gente troca de um ano para o outro, assim, continua com as mesmas 33 turmas, e as turmas que a gente só troca o número da turma, passou de 101 para 201, a turma é bloqueada. E a gente não consegue, e agora com a pandemia, depende da homologação dessa turma para criar a sala de aula online no Google Classroom. E a gente não consegue começar as aulas porque a turma não é homologada, né? E se é uma escola que pede uma turma a mais, porque teve mais demanda por matrículas, então são 2 meses sem a turma homologada, né? Então, é esse tipo de coisa prática que puxa os índices da educação lá para baixo, faz eles ficarem baixo, né? Que é o que aumenta a evasão escolar, é o que faz com que os estudantes saiam mal, né? Porque é isso que vai atrapalhando também a rotina da escola. Se perguntar para os diretores agora, o Ricardo pode falar do diretor ou diretora da escola dele, eu não me recordo quem é o nome agora, deve estar desesperado nesse momento lá, esperando turmas serem homologadas, porque ela não consegue fechar o quadro de professores, porque ela não sabe quantas turmas vai ter, entendeu? Isso já é que a gente já está assim, caminhando para o meio final de março, né? Então, isso é coisa que tinha que estar resolvida em janeiro, em dezembro, não agora em março. E todo ano é a mesma coisa, né? E então o Faisal Caram, que era o administrador, que era a desculpa que o Leite usava quando colocou ele participou, inclusive, de uma live na página da nossa escola. Vocês podem procurar, porque a gente tem um projeto de podcast. E ele estava mais preocupado em responder os comentários do Facebook, que, aliás, eu nem colocava em tela, porque a gente usou o StreamYard, que a gente está usando agora, e vocês estão vendo que o Alexandre coloca comentários em tela, né? Então, aqueles comentários que eram mais ofensivos, eu era moderador, já não colocava, porque não era essa a questão para o momento, né? Mas ele foi ler os comentários do Facebook
para responder isso, né? Então, ele estava mais preocupado na época dele em responder ofensas, em bateção de boca, em provar que estava certo, do que em qualidade de educação, porque ele não resolveu esses problemas práticos, né? E não adianta a colega ter mais diálogo, né? Agora, a secretária de Educação, se ela não vai resolver esses problemas também, que são problemas simples, né? Mas fazendo uma conexão das duas notícias, né? Um outro exemplo também. Estava lá, estatisticamente, dizendo que os estudantes utilizam majoritariamente o WhatsApp para comunicação com a escola, né? Eu já propus antes, quando tinha uma outra coordenadora de educação, agora eu também já participei de algumas lives com um colega professor de Porto Alegre, lá o Sandro Viegas, e venho falando desde o início da pandemia, né? As escolas têm que ser preparadas para fazer a comunicação com a comunidade escolar via WhatsApp, não Google Classroom, né? Porque é a ferramenta que os alunos utilizam, né? E até hoje não teve nenhum especialista em educação dentro da Secretaria de Educação para se reunir com os diretores, com os secretários e dizer, olha, vocês vão conseguir reduzir a evasão escolar se utilizarem o WhatsApp na comunicação com os alunos. Isso já devia ter sido feito lá em 2020, né? Então não adianta trocar o secretário de Educação por alguém com mais diálogo se a parte prática e simples, que é fácil de resolver, não está sendo resolvida e não vai ser resolvida por ela, né? Legal, Felipe. O Ricardo quer fazer mais alguma consideração, Ricardo? Não, só queria dizer que eu concordo totalmente com o Felipe. Inclusive aqui na nossa escola, aqui no Cônego, nós já estamos usando o WhatsApp, né, como apoio ao Classroom. Mas, de uma certa forma, o governo ele impõe a questão porque o governo ele faz acordos, né? Ele faz acordos e assina contratos de prestação de serviço com essas empresas. Mas nós utilizamos sim o WhatsApp, realmente bem mais eficiente do que o Classroom. Voltando à questão do EJA, né? Eu dei aula no EJA lá com o professor Jefferson, lá no Hélio Fraga, em Nova Santa Rita, e a gente vê uma necessidade educacional diferente para aquele público, né? É um público bem diferente. Então, essa questão de deixar eles de lado, como o professor Felipe falou, e é o que está sendo feito, né? É uma questão que eu acho que não se recupera assim tão fácil, né, Felipe? Né, a questão... eles já são pessoal mais de idade, que trabalha, e demora um tempo para engrenar, e aí vai trancar eles por mais 6 meses, 1 ano. Eu acho que a evasão vai ser enorme, né? O que te parece, Felipe e Ricardo? E na verdade já é por 1 ano exatamente, porque isso já foi feito no segundo semestre do ano passado. Eles não autorizaram novas turmas de EJA já em agosto de 2020. E agora de novo. Então é 1 ano atrasando a vida das pessoas, né? E com a desculpa, eles vão fazer o Enseja. Pô, a escola não é só para formar o cidadão, não é só para dar um diploma para ele, né? É todo o contato social, o suporte social, de durante a pandemia ele ter contato com escola e colegas ainda que online, né? Então é todo esse caráter aí, não é só o diploma, faz a prova lá e tá aqui o teu diploma, né? E é o que o governo do estado está considerando nesse momento, né? É só o diploma que eles querem, eles fazem a prova do Enseja, depois a gente tem menos alunos e vamos enxugar a máquina, né? É isso que eles estão fazendo nesse momento, né? Não é preocupação com melhorar a qualidade da educação e os índices, como eles dizem, né? É só em economizar, em enxugar a máquina mesmo, né? Tem um termo utilizado muito na questão do serviço social, assistência social, que é situação de vulnerabilidade, né? Eu não quero dizer que é a mesma coisa, de fato não é, mas eu colocaria a EJA como uma situação de vulnerabilidade educacional. É a pessoa que tem muita probabilidade de não conseguir se sentir chateado e abandonar. A evasão é a grande luta da EJA, é lutar contra a evasão, né? Se trabalha muito a ideia de preparar para um mercado de trabalho, e essa ideia não é compatível com a EJA, tá? Porque a EJA ela deve ser muito mais focada no estudante ele conseguir melhorar para si mesmo, ele conseguir evoluir e adquirir habilidades e competências ali, né? A somar aquelas que ele já possui, né? Então,
esse ataque à EJA não é um corte de custos, ele é um projeto. Ele é assim, eu colocaria ele também como necropolítica, né? Porque aonde a pessoa ela precisa de qualificação, ela precisa de habilidades e competências para arranjar emprego, e para lidar também com as suas questões pessoais, né? A escola, e eu tenho confiança de que esses conteúdos eles mudam a vida das pessoas. Olha, o quão diferente seria a opinião pública se as pessoas, a comunidade brasileira, o Brasil como um todo, a nossa população, tivesse tido mais cadeiras de biologia. Só isso. Né? Só isso. Então, o quão importante é aquele conteúdo, o quão importante é aquele trabalho, o quão importante é aquela vivência que eles têm ali naquele espaço. O ensino EAD, da maneira como está sendo feito, e não tem como ter o presencial por causa da pandemia, mas o EAD é, sim, muito positivo no momento em que o estudante não está abandonado. Tá? Me perguntaram se eu era a favor do ensino à distância. Eu disse, olha, como está sendo feito, foi feita uma situação emergencial, o governo ele alterou muito as coisas, as regras de funcionamento, realmente não foi bem feito. Mas o EAD ele é uma ferramenta fantástica se ele for somado ao ensino presencial. Então, eu tenho o ensino presencial e somo a ele o ensino à distância. O ensino à distância, e aí eu volto a bater nessa ideia do neoliberalismo, a proposta neoliberal para o ensino à distância é substituir o ensino presencial para promover um corte de custos e exclusão. Exclusão também. Uma proposta bem feita, a gente pode usar o EAD para levar conhecimento a populações distantes. A gente pode usar o EAD para somar o ensino presencial e dar um extra. Mas não, a gente perde essas oportunidades aí. Então, eu acredito que a maneira como foi implantado é que é a grande chave. Né? E os objetivos. Duvido que a troca na Secretaria de Educação vai mudar alguma coisa, porque nós trocamos, de novo, eu concordo totalmente com o Felipe. Botaram alguém mais simpático, alguém que tem mais poder, mais lábia, mais poder de convencimento, mas o projeto é o mesmo. Eles querem fazer a mesma coisa. Tá? Volto a dizer, eu tenho aqui na Facet, quando eu estava fazendo pedagogia na URGS, várias professoras trabalham com a ideia do EAD ali, né, e tem vasta experiência na área. Nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro de somar o ensino à distância ao ensino presencial e potencializar os dois. No 10º Encontro Gaúcho de História, que foi aqui na Creche Baby Care, em São Leopoldo, já foi discutido isso. O movimento estudantil de História ele é a favor de que o ensino à distância se some ao ensino presencial. E aí nós estamos agregando uma tecnologia e potencializando o ensino. Agora, do jeito como está sendo feito, essa proposta neoliberal de sucateamento, nós estamos utilizando algo que poderia ser positivo, nós estamos utilizando para prejudicar as comunidades. E sobre a EJA nem se fala. Sobre a EJA nem se fala. Talvez a EJA ela só necessita menos do que a alfabetização do ensino presencial. Porque quem trabalhou na EJA, eu trabalhei no Carlos Barbosa Gonçalves, e eu trabalhei na escola privada Objetivo, em Novo Hamburgo, tá? Também com EJA. Hoje o Cônego tem EJA noturno, mas eu trabalho manhã e tarde, eu trabalho fundamental e médio, não trabalho mais na EJA. Mas quem trabalhou na EJA sabe, eles precisam do contato humano. Tá? Então, mais ainda, eu acredito que o ataque à EJA é, sim, uma segregação dentro do Brasil. O professor João Rodrigues, que foi citado pelo Felipe, traz outra contribuição aqui, que vai bem de conta com o que o professor Felipe falou, né? O Estado quer aproveitar a conjuntura da pandemia e transformar o ensino todo virtual, fechar turmas e passar a EJA para a iniciativa privada. Bom, é o velho jargão da liberalismo, né? Vamos socializar o que for negativo e vamos tirar só substituir a peça, né?
E o EJA, como é a peça que seria o custo, né, maior para eles, vamos passar em frente. Acho que essa pessoa aqui é conhecida sua, professor Ricardo. É a minha mãe. Acompanhando mais uma vez. Então, o professor Felipe, o professor Ricardo, querem fazer mais alguma adição a essa questão da troca dos secretários? Não, só quero falar que eu conheço o João Rodrigues também, o Joãozinho também é meu amigo, ele militamos junto, eu na época da graduação eu estava na Unicinos e ele na FAPA, mas militamos juntos e militamos juntos durante um tempo aí. Legal. Podemos então... bom, normalmente na segunda parte do programa a gente traz, como é uma live feita por historiadores, né? É difícil a gente fugir, né, Ricardo, de uma lapada de história, nem que seja para dar um pequeno sabor à nossa live, né? Então, a gente trouxe aqui a questão dos objetivos da educação no Brasil ao longo de sua história, né? Então, eu vou pegar alguns tópicos aqui que eu coletei sobre alguns objetivos que foram, conforme os períodos, os recortes históricos do nosso país, e depois o professor Felipe e o professor Ricardo podem fazer suas contribuições também. Então, comecei pegando lá o Brasil colônia, né? Quando começa a cultura da escola cristã, né? Os jesuítas da escola, da Companhia de Jesus, né, vem e colocam a educação como uma forma de catequizar, né, primeiramente, o ratio studiorum, né, a ideia era catequizar. Eu vou dar um pincelado por cima, depois os professores podem falar mais especificamente sobre cada uma delas, né. Então, depois a gente tem as reformas pombalinas, né, Marquês do Pombal, que já trazem uma preparação para que se criassem súditos para a coroa, né. E uma dos objetivos, até que eu notei aqui, é preparar os súditos capazes de identificar e reconhecer como legítimos as leis e os costumes do Estado. Quer dizer, já era uma preparação de nos moldarmos para aceitarmos o Estado vigente, né? Depois, com a chegada da família real, vem a metodologia Lancaster, né? Então, os professores e os alunos mais avançados que praticamente ministravam as aulas, né? Depois a gente tem, já entrando na Primeira República, que tem aquela visão positivista, né? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? Então, já a Constituição de 1891, a escola já era compreendida como uma instituição fundamental nos esforços de moralizar e civilizar a população do país e de estabelecer uma ordem social necessária para o progresso. Então, já tinha visão positivista, né, na Constituição de 1891. Depois a gente passa ali para o século XX, o Estado Novo, né, então já começa uma educação mais tecnicista, porque a gente precisava fornecer mão de obra para a industrialização, para iniciar a industrialização do país, né? Então, a gente tem lá em 1942 a criação do SESC, do SESI, 46 a do SENAC, são duas escolas, basicamente, para formar pessoas para a indústria e para o comércio, né? Em 48, a gente tem a criação da LDBEM, que, segundo o registro dela, Educação Nacional inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Depois vem o famigerado golpe militar de 64, né? Então, os seus atos institucionais. E os rumos da educação viram praticamente tecnicistas, né? Até para celebrar acordos feitos com o Banco Mundial, com o FMI, que o objetivo era formar mão de obra para as empresas multinacionais que viriam para cá, né? E é muito
a educação é muito influenciada pela Escola Superior de Guerra, né? Muito aqueles ideais que a gente vê hoje, né, também. História e geografia são esvaziados, né? A gente começa a ter lá o SPB. Eu cheguei a ter aula de SPB e moral cívica. Então, quer dizer, não é algo... Ou eu estou muito velho, ou a gente vê que é um capítulo ainda muito recente da nossa história, né? Depois vem a abertura de 1985 e eu vou ler aqui um trecho da Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que fala da educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Para vocês que estão mais diretamente, mas a gente vê que os objetivos parecem ser bastante claros, né? O próprio governo atual já disse que não tem por que a educação ser crítica, né? Porque não há por que eles não enxergam a possibilidade de um ensino crítico no país, né? Qual a visão de vocês dessa passada histórica, assim, desses objetivos da nossa educação, assim, como a educação foi explorada pelo Estado? Podemos começar com o professor Felipe? Historicamente, a gente vê o reflexo agora, né? O Ricardo citou a grande mudança de currículo que a gente está enfrentando agora. Não chegou na minha escola, mas o Ricardo está falando que já chegou para ele, que é o novo ensino médio, que é uma mudança, uma adaptação de currículo, né? Então, tu já vê que no Brasil, historicamente, já foi assim, e agora continua assim, que é de nunca dar liberdade, né, dependendo do governo, de a escola propor o seu currículo, né? Porque, então, proporam a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, agora novo ensino médio, e se for ver, é um currículo engessado, ele não dá margem para a escola colocar ou tirar o que ela quer fazer, né? E não só o currículo, como também isso vai culminar em procedimento de avaliação. Depois a gente pode até complementar com isso que o governo Leite cometeu um crime aqui com o procedimento de avaliação, tanto quando começou o governo, quanto durante a pandemia, agora no fechamento do ano letivo de 2020, né? Mas até isso é um alerta para algumas escolas que pensam, daqui a pouco o novo ensino médio vai ser legal. Junto com o novo ensino médio vem uma proposta das escolas que quiserem aderir ao regime integral também, como o Ricardo estava colocando ali, um tipo de regime integral, né? Só que o novo ensino médio, ele foi um projeto proposto por um governo neoliberal, então ele foi aprovado no governo Temer, né? Nada que venha do governo Temer pode ser bom, mas eu já digo por quê, né? Porque ele é um grande cavalo de Troia, principalmente quando ele vem com essa proposta de ensino integral, né? Por quê? O novo ensino médio, quando ele oferece junto o ensino integral, o que é o novo ensino médio? Ele diz assim, a gente vai dar mais verba para a escola. O que é essa verba para a escola? É uma verba para uma sala multimídia. Essa sala aí tem uma internet boa e uma tela aí touchscreen, tá bonita aquela sala, isso é praticamente o novo ensino médio. E vem a mudança de currículo junto, né? E aí, quando ela vem aliada com o ensino integral, isso significa menos alunos dentro da escola, e significa menos verba para a escola. Então, isso que acontece? Quando passa a ser integral e eles não construíram mais escolas, ou seja, as escolas de ensino integral vão ter menos alunos, porque os mesmos alunos que estão de manhã estão à tarde, e aqueles alunos que moram no entorno da escola vão ter que procurar matrículas em outras escolas, né? Então, vem sempre aliado a isso, né? O novo ensino médio, né? E é tão importante para o governo, novo ensino médio, que eles pararam. Esse ano era para chegar em todas as escolas. Eles resolveram não implementar por causa da pandemia. E quando começou a pandemia em 2020, a primeira coisa que eles fizeram foram bloquear as verbas do novo ensino médio. Ainda nem estava começando, não tinha nem auxílio emergencial ainda para dizer que estava faltando dinheiro. Eles bloquearam as verbas Alguns diretores, inclusive, tiveram problemas porque já tinham feito compras e não podiam pagar o fornecedor porque bloquearam essas verbas, né? Então, isso historicamente continua assim. Toda grande mudança de currículo ou até de política educacional,
ela sempre vem aliada à precarização da escola, né? A deixar a escola pior. Nunca vem para melhorar a escola, né? Se querem deixar que a escola melhore, deixem as escolas, deem uma margem para escolher o currículo da escola, né? Se a gente for ver, aqui a gente teve em governos anteriores, ali no governo Tarso, tinha uma coisa que era o Politécnico. O Ricardo deve ter pego isso, né? O Politécnico, ele aumentava o tempo do aluno dentro da escola. A gente podia colocar a educação física no turno inverso, junto com uma disciplina que era seminário integrado, e nessa disciplina nós podíamos escolher, então, o que era dado. Então, dava para a escola uma margem de escolha dentro do currículo, né? E agora já é historicamente assim, e estão implementando isso de novo, que é não deixar que nós escolhamos e ainda tirando disciplinas importantíssimas, como disse o Ricardo, não só filosofia e sociologia, como diminuindo no terceiro ano períodos de física, né? Mas nem toda a escola é assim, mas vem como opção, junto com o novo ensino médio, também ensino integral na escola, né? E as escolas que receberam esse modelo aí, elas se deram muito mal, porque elas achavam que viriam menos verbas, e no fim das contas, que viriam mais verbas, e no fim das contas foram menos verbas para a escola, e perdendo matrículas, porque os alunos não têm mais a matrícula ali, e eles têm que se deslocar para escolas em outros bairros, mais longe de casa, e aumentando a evasão por causa disso, né? Não sei se o Alexandre me permite, só uma ideia que eu gostaria de trazer, porque o Felipe trouxe, isso é muito importante. Tem um questionamento que foi feito em todas as nossas reuniões dentro da escola e do Cônego, né? E que é o ensino em turno integral, né? Ninguém é contra o ensino em turno integral, mas a maneira como está sendo feito, e a nossa comunidade aqui no Guajuviras, os estudantes eles têm muita necessidade de trabalhar. Muitos trabalham junto com as famílias, muitos trabalham junto né, na empresa. O menino é pedreiro junto com o pai, é servente para o... Né? O trabalho infantil, não. De uma certa forma, ele também está aprendendo aquele ofício ali, né? O ofício de pedreiro se aprende muito na prática, se aprende muito trabalhando como servente. E o menino nunca deixou, essas comunidades que trabalham ali, nunca deixaram de frequentar a escola por estarem trabalhando. Mas o ensino em turno integral, a gente tem que ter muito cuidado em implantá-lo, e ele tem que ser implantado, a meu ver, aliado a uma bolsa de estudos, uma bolsa estudante, porque senão eu vou tirar o estudante da sua atividade produtiva que ele faz junto com a família e vou exigir que ele faça um turno integral, manhã e tarde. Entre ter a sua atividade produtiva ali com a família e estudar, ele vai ser obrigado a optar por trabalhar, e ele vai evadir. Então, é um assunto, é uma temática que a gente trabalha muito no Debatendo sobre Educação, que o ensino integral, em turno integral, ele vem acompanhado de uma bolsa para poder dar o recurso para a família, porque eles trabalham, muitas vezes cuidam de irmãos, né? É proibido, é uma realidade, pessoal. Isso existe, isso está ali. Se o governo quiser proibir, ou se o governo quiser implantar o ensino em turno integral, e eu sou a favor, o governo vai ter que criar uma bolsa ali que dê um auxílio para essas famílias, assim, né? E isso seria interessante. Então, o ensino em turno integral, vendo acompanhado de uma bolsa estudante, meio salário mínimo, um salário mínimo para a família, e o estudante poder, sim, se dedicar, e isso seria positivo para o país, porque pessoas qualificadas se tornam extremamente produtivas. E eu não digo produtivas para o mercado de trabalho, eu digo produtivo para si mesmo. Ele consegue realizar os seus projetos. Tá? Então, eu só gostaria de frisar isso aí do Felipe. Muitas vezes a gente pega um projeto que foi fantástico lá na Suécia, como o Alexandre falou, né? Mas vai na Suíça, na Suécia, na Finlândia, na Islândia, mas traz para o Brasil, para a nossa realidade, até poderia ser aplicado, mas deveria ter uma adequação do projeto ali. Não pode pegar um projeto lá do Japão e enfiar aqui no Brasil. Não é assim que funciona. E quando foi aumentada a carga horária de 180 para 200 dias, e não sei se vocês sabem, o projeto final é chegar a 240 dias letivos no ano.
Porque no Japão é 240 dias letivos. Tu vai querer comparar uma sociedade milenar com uma sociedade bem mais recente, como é a sociedade brasileira. Tu quer comparar uma sociedade japonesa que tem instituições de referência com o Brasil, que é um país que não tem essas instituições de referência, ou tem, mas elas não são tão estruturadas quanto instituições milenares. E aí nós temos um problema grave, nós temos um problema social, e um projeto que poderia ser um projeto bom se torna um projeto ruim. O ensino em turno integral, se hoje for implantado do jeito que o senhor Michel Temer sancionou, vai gerar uma evasão em massa no ensino médio. E é bom de se frisar também, Alexandre, nessa questão histórica do currículo das escolas, que agora a gente tem uma grande questão contra a qual a gente tem que lutar aí, que é a incidência de escolas militarizadas. Cívico-militares, né? Mas estão querendo colocar, né? Aqui o prefeito eleito aqui de Canoas anunciou que esse ano já vai ser implementado uma, que é o Ícaro, que é até próximo da nossa, né? O currículo vai acabar sendo diferenciado, que senão no papel, pelo menos o professor vai estar no mínimo intimidado na forma como ele vai dar as disciplinas, então é óbvio que isso vai influenciar no currículo, e a falácia da qualidade das escolas militarizadas, seja pelo currículo ou não, de que elas são melhores, né? O Colégio Tiradentes de Porto Alegre ali, índices excelentes de educação, que se coloca, mas o CPM, a contribuição espontânea, que é claro que todo pai vai contribuir, porque se ele está colocando o filho dele lá, é porque ele quer manter o filho lá, é de R$60 mensais, né? Eles têm 300 e poucos alunos, aqui eu tenho 1.000, se cada pai pudesse contribuir com R$60, faça os cálculos, eu também teria uma escola com índices excelentes com isso por mês, né? Então, essa falácia de que também a escola militarizada vai ser melhor, né? Senão, com a mudança do currículo, vai acabar influenciando, sim, porque os professores vão ficar, no mínimo, intimidados de trabalhar numa escola com monitores militares, né? Então, né, aqui a promessa do prefeito não, é que os militares não vão estar dentro da sala de aula, né? Mas para mim não faria diferença dentro da sala de aula ou eles no pátio, né? Então tem mais essa questão de currículo também que a gente tem que discutir e lutar contra, que já vem desse histórico de que o currículo vai começar, então, lá numa escola religiosa, vai passar por uma escola militar, né? Uma herança aí dos anos 80, da qual a gente não se livrou, e ela está retornando de novo aí para nos assombrar nas escolas. Não sei se o Felipe me permite, eu acho que isso aí que falaste é muito importante. Quando nós estávamos no Quero Quero ali, num pré-vestibular popular, nós podemos estudar a fundo a falácia da superioridade do ensino militar, que é uma falácia. Por que a escola Tiradentes, do centro de Porto Alegre, tem uma boa qualidade de ensino, entre aspas, né? Ela não está em primeiro na aprovação da URGS. Existem várias outras instituições na frente dela. Se criou um mito. Quem mais aprova na URGS é o Tiradentes. Não é. Não é. Simplesmente não é. Tá? Nós temos várias outras escolas, todas civis, e 4 escolas estaduais que estão na frente da escola Tiradentes. Tá? Mas por que se tem essa ideia? E por que eu defendo a ideia de que as escolas estaduais são superiores à escola militar, incluindo o Tiradentes? O Tiradentes ele faz um processo seletivo. Ele seleciona estudantes. Eles não pegam nenhum estudante com necessidades especiais, eles não pegam nenhum estudante com problemas de aprendizagem. Se tu tem problemas de aprendizagem, tu não entra no Tiradentes. Tá? Eles têm um processo seletivo. Nós, nas escolas estaduais, nós não temos processo seletivo. Nós aceitamos o estudante como ele está e trabalhamos que ele tenha algum progresso, que ele desenvolva habilidades e competências. Se nós pegarmos a escola Tiradentes e tirarmos o processo seletivo dela, ela desmonta como um castelo de cartas. Esse mito da superioridade da escola Tiradentes cai completamente. Ou seja, com base nisso, a escola Tiradentes, a escola militar de Porto Alegre, ela é inferior às escolas estaduais e não superior. Tá? Só trazendo essa ideia que eu achei pertinente porque o Felipe tinha mencionado, né?
Essa ideia se criou mesmo, né, ao longo dos anos, que tanto a Tiradentes quanto lá a Escola Militar de Porto Alegre, né, do Exército, lá tinham índices de aprovação maravilhosos, que sempre representavam o país em Olimpíadas de Matemática. Aí tu vai ver, ou é Instituto Federal que faz isso, ou são alunos do Instituto Federal que têm esses índices, ou são outros alunos de escolas públicas, né, que não tem o custo daqueles alunos. O custo de tu ter essa ideia de que eles são superiores um aluno custa muito mais do que um aluno da educação pública que não tem aqueles recursos todos, né? Então realmente uma falácia, uma ideia. Não são os mesmos índices de comparação. Tu não está comparando duas escolas iguais, né? Tu tem questões diferentes e mesmo assim ela não é superior às outras. Não sei se o Ricardo quer falar alguma coisa sobre a questão. O nosso especialista em história do Brasil aqui, apesar de ser história contemporânea, quer falar sobre a nossa evolução sim, por exemplo, dos objetivos. Os principais, nós tivemos um programa de 1h e pouco, 1h50, que é o professor Jefferson, nós fizemos um balanço geral de toda a história da educação no Brasil. Está lá disponível no canal, quem quiser. Eu acho bem interessante. Eu gostaria só de citar alguns modelos. No tempo tem um modelo jesuíta, né? Que, embora ele tenha a questão da doutrinação religiosa, em termos de currículo, ele não é ruim, não, pessoal. A gente é meio preconceituoso de lidar com eles. Os padres, eles trabalhavam conteúdos muito significativos. Mas eles trabalhavam grego e latim. Não, pessoal, esse é um preconceito nosso. Não é grego. Eles trabalhavam filosofia grega. Eles trabalhavam os filósofos gregos e todos aqueles conhecimentos, né? Não era uma aula de grego. Vamos pegar gramática grega. Não é isso. Não é... Quando eles trabalhavam latim, eles trabalhavam cultura romana, eles traziam pensadores romanos. Então, era um currículo muito bem montado, botando umas 5 aspas de cada lado, porque tinha a questão da doutrinação religiosa e tinha a questão do aculturamento, né? Mas o currículo realmente não era ruim. Agora, depois do Império, ele fazia uma entrevista com um professor, fazia uma entrevista com o Felipe, e ia um fiscal lá na casa do Felipe e olhava, Felipe, tu pode ser um educador. E aí o Império pagava para tu ensinar estudantes na tua casa. Pensando hoje, parece ser um modelo absurdo, né? Mas para a época do Império, onde a população não era tão grande, não era um modelo ruim, pessoal. Porque tu conseguia descentralizar. Ou seja, Dom Pedro II, ele deu uma potencializada ali no ensino no Brasil. Era um escravista, certamente era um escravista, e isso é uma alcunha terrível. Mas o modelo de ensino, hoje também não seria de maneira nenhuma adequado, mas na época não foi um sistema de ensino ruim, não. Ele conseguiu levar a educação a vários pontos do país aí. Né? Quando o Alexandre ele menciona a questão da ditadura militar, eu acho muito interessante que um dos primeiros movimentos da ditadura militar ali é fazer o acordo com a USAID. A USAID é uma instituição dos Estados Unidos, vamos dizer assim. É dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos dizem, não é nosso, nós temos parcerias com outras instituições. Não, é uma instituição dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Tá? E eles a USAID vem para o Brasil, pensa, vai fazer acordos com o Ministério da Cultura, da Economia. Não. O USAID faz acordo com o MEC, o Ministério da Educação. Né? Educação e Cultura. Então, é determinante isso. Logo depois, a gente vê ali uma degradação bastante grande da área das ciências humanas. Né? Então, a USAID, ela vem para o Brasil, e aí usando uma linguagem bem simples, para avacalhar com as ciências humanas. Eles tiram, cortam o currículo de história, cortam o currículo de geografia. Depois nós tivemos ali do governo Fernando Henrique, Collor e Fernando Henrique, esses governos neoliberais, né, que vieram,
nós tivemos, e aí nós podemos ver isso, um desmonte das faculdades de geografia. Nós tínhamos várias faculdades de geografia espalhadas no setor privado e público, e hoje nós tivemos uma diminuição. Eu acho que a Unicinos nem tem mais geografia, se não me engano. E eu acho que a PUC fechou recentemente ou está fechando agora também. Isso mesmo. Porque não dá lucro? Não, há um projeto nisso. Porque aqui o curso de geologia da Unicinos, que tem um PPG sobre prospecção de petróleo, eu não sei qual é o nome certo, Petro não sei o quê, eu não sei dizer, desculpa, eu não sei dizer, mas eu sei que é voltado para o petróleo. Eu sei que houve uma intenção da Unicinos ali de fechar, a Petrobras veio e disse quanto que é tanto, então toma aqui, mantém aberto, porque nós precisamos desse pessoal formado em geologia. Imagina a Petrobras vai fazer o quê sem geólogos? Né? Então, o governo Fernando Henrique ali, ele é mais esperto, né? Ele é mais ligeiro ali em camuflar suas intenções, mas sim, Fernando Henrique, embora seja sociólogo, ele promoveu um amplo ataque às ciências humanas. Quando vem o governo do Partido dos Trabalhadores, nós vimos aí uma política de massa na educação, né, que é o Bolsa, que é o ProUni, e se comprou vagas nas universidades privadas, mas não se exigiu uma reestruturação dessa universidade privada para que ela voltasse a ter os cursos de geografia. Ora, por que nós não vamos ter geografia? Vamos citar um exemplo bem claro. É só a gente pegar o livro qualquer livro do Milton Santos. Pega qualquer livro de Milton Santos. Imagina um militar lendo Milton Santos, ele vai olhar e vai dizer, esse cara é perigoso. Imagina os Estados Unidos, um parlamentar estadunidense lendo Milton Santos. Ele vai pensar assim, nós temos que fazer de tudo para que o Brasil não leia esse cara. Porque se o Brasil lê Milton Santos uma geografia mais humana, automaticamente nós vamos repensar as nossas cidades, nós vamos repensar o nosso setor produtivo, nós vamos repensar a nossa economia toda, nós vamos repensar os nossos espaços físicos. E eles não querem isso. Eles querem competir e eles estarem num patamar superior de competição em relação a nós. Né? Então, e agora quando a gente vê o Bolsonaro, nem se fala. O Weintraub, não sei, eu não consigo enquadrar aquele indivíduo em nenhuma categoria. Para mim, aquilo ali, nós temos que criar uma categoria nova, categoria Weintraub, né? Que é o cara ser um ministro da educação e ser totalmente contra a educação. Imagina, ele teve a petulância de vir na televisão. Ele não veio, né? Ele foi entrevistado na rua, mas dizia assim, se o meu filho quiser que eu pague a faculdade para ele, eu pago uma faculdade de direito, né, que é uma coisa importante, uma faculdade de engenharia. Agora, se tu quiser fazer filosofia, que não serve para nada, tu vai ter que fazer com o teu dinheiro. Bom, mas o que é isso aí? Como assim? A Grécia, num período de menos de 100 anos, utilizou a filosofia e se tornou uma das civilizações mais influentes da história humana. Nós temos pensamentos que influenciaram, como se a filosofia, ela deu origem à física ocidental, ela deu origem à química ocidental, ela modernizou a química de uma maneira absurda. E aí, vários países que se desenvolveram ao longo da nossa história recente também, utilizaram a filosofia em larga escala. Né? A China, com Confúcio, né? Kung Fu Tse, na língua deles, conseguiu gerar um nível de desenvolvimento enorme. Olha, só no Brasil a filosofia não serve para nada. E aí nós podemos ver, quando a gente vê uma declaração assim do ministro da Educação, a gente sabe a linha política dele. Né? Para mim, o que define o governo do Bolsonaro é um cavalo de Troia. O governo Bolsonaro é um cavalo de Troia. Ele foi na educação e nas outras atividades também. Sim. Eu não enquadraria ele como um neoliberal, eu enquadraria ele como um cavalo de Troia mesmo. Ele vem para aplicar projetos que a gente sabe que não vai funcionar e, pelo contrário, vai enterrar a nossa economia e as nossas atividades produtivas de todo tipo.
Felipe, quer fazer mais alguma consideração? Só acrescentando ali, o Ricardo estava falando sobre a questão da geografia e pensar os espaços físicos de uma forma mais humana ou mais social. Eu me lembrei, eu gosto de sempre citar questões práticas até do dia a dia, né? E enquanto o Alexandre vinha falando, então, do histórico do currículo, né? Eu fui me dando conta de que não adianta a mudança de currículo, assim como eu disse antes, não adianta uma mudança de secretário de educação, se não resolver questões burocráticas que atrapalham o trabalho, né? Também não adianta a mudança de currículo se não melhorar as estruturas físicas das escolas, né? E enquanto o Alexandre vinha falando e a gente falando sobre currículos em diferentes governos, eu fui lembrando de uma questão que me dói bastante toda vez que eu entro e saio da escola, é que a nossa é a escola estadual mais antiga de Canoas, né? Então, nós somos uma escola que está fazendo 89 anos esse ano, fundada em 1932, e nós somos uma escola que não tem ginásio, né? Então, tem 2 quadras, mas não tem ginásio coberto, né? Então, o currículo que deveria valorizar a saúde, que é o que a gente tem falado tanto aí, que é o único momento, às vezes, dos alunos, principalmente os que trabalham de lazer dentro da escola, de poder utilizar a quadra na educação física, em dias que choviam, eles já não tinham esse direito de fazer uma educação física prática, né? Então, hoje são 89 anos, né? É o que eu digo, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, foi nas eleições municipais do ano passado, porque os 2 candidatos que foram no segundo turno votavam aqui na escola, né? Eu acho que 89 anos já era o suficiente para governos terem resolvido uma questão dessa, que é o mais simples. Acho que qualquer um vai entrar numa escola e vai dizer, olha, para aulas de educação física, que são muito importantes, até no currículo de escolas militarizadas, um ginásio é muito importante, né? Mas tu vê que não teve essa importância, assim, né? Governos não conseguiram resolver essas questões. Então, não adianta mudar o currículo, não há estrutura para receber esse currículo e ele ser aplicado com eficiência. Trazer uma outra contribuição aqui do professor João, ele faz uma pergunta. A divisão social do trabalho consolidada no Brasil entre os que obedecem e pensam ou entre os que trabalham e pensam ainda está da base da estrutura da educação brasileira. Como romper com esse modelo em plena era tecnológica e criar uma cultura de estudos? Professores? Não sei se o Felipe me permite. Isso, nós tivemos uma discussão há pouco tempo sobre isso. Eu não lembro... Eu não quero atribuir esse pensamento à pessoa errada, então não vou dizer, mas foi um entrevistado ali no Debatendo sobre Educação, que nós indagamos a pessoa, para alterarmos isso, será que nós não temos que modificar os currículos ou melhorar a formação das pessoas, dos nossos profissionais, nos currículos de graduação? E eles tem que melhorar, sim, todo o currículo deve ser revisto de tempo em tempo, né? Ele deve ser adequado, modernizado. Ele falou assim, mas nós já temos... Foi o professor Lawrence. Nós estávamos falando sobre uma política de promoção do cinema no país. Até o professor Lawrence lança a ideia de criar a Cinebras, tributar filmes estrangeiros e investir em filmes nacionais. A ideia do professor Lawrence aí, baseada naquela Embra Filmes que já existia, foi extinta pelo Collor. Aí eu perguntei assim, professor, então... Para fazer esse setor, a gente precisa formar mais gente, a gente precisa melhorar a nossa formação nas áreas técnicas de filmagem. E o Lawrence disse, não, já tem gente formada no país de altíssima qualidade. Nós temos pessoas que são formadas na área do cinema, da filmagem, do audiovisual no Brasil, que vão trabalhar na Europa e nos Estados Unidos ganhando salários enormes. Eles pagam os caras têm uma qualificação absurda, assim, são extremamente respeitados dentro do meio do cinema. Ou seja, a gente, hoje, aí respondendo a pergunta do João, como é que nós mudaríamos isso? Nós temos hoje 2 profissionais que eu gosto muito, que é Paulo Freire e Anísio Teixeira. Eu acredito que eles são complementares. Porque o Anísio Teixeira, ele fala muito da instituição da escola. A Escola Parque de Anísio Teixeira, uma escola, aí sim, não uma escola de turno integral, mas uma escola integral, formação integral. Né? E Anísio Teixeira foi assassinado pela ditadura militar, a mando dos Estados Unidos e de grupos poderosos da Europa, da City de Londres.
né? Ele foi assassinado. Jogaram ele num poço de elevador sem o elevador lá, né? Então, nós já temos esses profissionais. Nós já temos, se nós pegarmos o livro Escola Parque, o livro de Anísio Teixeira, que fala sobre a Escola Parque, e nós implantarmos hoje, nós temos uma educação impecável, uma educação de qualidade. Se nós pegarmos, e aí, depois de construída a instituição que é a escola pública, a Escola Parque de Anísio Teixeira, nós pegarmos Paulo Freire e fizermos uma educação para a vida, com base, tendo como ponto de partida a vida das pessoas, automaticamente nós estamos, em pouco tempo, nós vamos adquirir um nível de desenvolvimento científico, tecnológico e social enorme. Eu não tenho dúvida disso. Se nós pegarmos os autores nacionais, Anísio Teixeira, Paulo Freire, e complementarmos com autores internacionais como Maria Montessori, pô, então nem se fala. É a tradição brasileira, né? Na literatura lá, o manifesto antropofágico, pegarmos aqueles conhecimentos do exterior que nos servem, mastigarmos, digerirmos, ficarmos com aquilo que interessa. O que não interessa, jogamos fora. Isso é interessante, mas nós temos pensadores no Brasil que respondem perfeitamente à pergunta do João ali. Anísio Teixeira é um deles. Poderíamos citar aqui, no mínimo, assim, uns 10 autores para mais que trabalham essa ideia do João, que resolve esse problema aí facilmente. Essas pessoas e esses trabalhos foram boicotados e são boicotados até hoje. Professor Felipe? Não, para acrescentar nesse tópico, não. Vamos esperar para ir para o próximo da valorização aí dos profissionais. Então, vamos lá. O próximo tópico é a valorização dos profissionais de educação versus desenvolvimento nacional, né? O próprio professor Ricardo já trouxe o exemplo da Petrobras, né? A questão dos geólogos, mas eu trago um artigo aqui que foi divulgado pela rádio da USP em 2019, que foi uma pesquisa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Inclusive, o Brasil está com alguns problemas com ela agora, né? Foi uma pesquisa feita em 35 países e o Brasil ficou em último na valorização dos professores. E eu trago também eu trouxe alguns números que o professor Ricardo e o professor Felipe estávamos conversando antes de começarmos o programa, que é a quantidade de engenheiros que alguns países formam anualmente, né? Então, eu peguei aqui uma lista de 2017, a Rússia formou 500 mil engenheiros no ano, a China 420 mil, os Estados Unidos 238 mil, o Irã 234 mil, e o professor Ricardo trouxe uma informação que eu não sabia, que teve um ano que a Índia formou mais de 1.200.000 engenheiros. O Brasil forma em torno de 40 mil engenheiros no ano. Então, como é que a gente vai suprir essas questões da necessidade de desenvolvimento nacional se a gente não investe na nossa educação, né? Então, o professor Felipe, o professor Ricardo trazerem mais algumas luzes sobre esse assunto. Começar com o professor Ricardo, então, dessa vez. Professor Ricardo. Olha, Alexandre e Felipe, né, e os demais que estão nos assistindo, ampliação da oferta de vagas nas universidades federais, né? Eu acredito que o próximo governo de esquerda que vier vai ter que beber muito e revisar muitos projetos que o Partido dos Trabalhadores fez. Mas vai ter que ir além. O Partido dos Trabalhadores, ele travou em alguns pontos ali, né? E não é que travou porque não quis fazer, travou porque muitas vezes a Assembleia Legislativa não aprova, ou o Congresso não aprova, ou eles alteram o projeto. A gente sabe que o jogo político ele é muito complexo, né? Mas nós temos que ir além daquele projeto ali. Não basta repeti-lo, tem que aprimorá-lo. Nós tínhamos o Reúne, que foi um projeto levado a cabo no governo do Partido dos Trabalhadores, né, que previa, o projeto era dobrar o número de vagas nas universidades federais. Tá? Foi feita uma votação na URGS, a URGS, pelo que eu entendi, não aderiu ao Reúne. A URGS não quis.
quais eram as justificativas, né? Várias justificativas. Teve até uma professora, a professora Magali, veio debatendo sobre educação e falou sobre o que aconteceu, né? Que o governo ele fez algumas promessas, o Reúne foi uma promessa, mas acabou não se concretizando. Então, eu acredito que, vamos, por exemplo, pegar, por exemplo, a ideia do ProUni. É muito interessante, mas ele é uma compra de vagas nas universidades privadas. Nós poderíamos usar esse dinheiro para ampliar a Universidade Federal e não comprar vaga nas universidades privadas, né? Então, e aí eu queria botar um parênteses nisso que o Alexandre falou. Nós formamos 40 mil engenheiros no ano, né? Mas a nossa engenharia é considerada uma das mais avançadas do mundo. Ou seja, nós formamos 40 mil engenheiros de extrema qualidade. Né? Oscar Niemeyer, o cara projetou a sede do Partido Comunista francês. O cara tem participação no projeto do Banco da China. E é uma obra fantástica. Ele projetou o Copan, que é uma ideia de urbanização e de investimento em habitação fantástico. Era para ter construído uns 100 iguais ao Copan e pegar pessoas e esvaziar aquelas favelas ali. Botar as pessoas em habitações adequadas, né? Então, e quando se fala em engenharia, não é só construção civil, também é engenharia elétrica, engenharia espacial, engenharia química, exatamente, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar esses 40 mil e colocarmos eles dentro das universidades federais como professores. E aí, formar 400 mil. Porque nós temos engenheiros de qualidade, a qualidade não se contesta. A ciência brasileira, ela tem uma qualidade enorme. O que nos falta é investimento e quantidade. Nós temos que aumentar o número de engenheiros formados. Não se contesta a qualidade da Faculdade de Engenharia da URGS, ou da Unicinos, ou da PUC, mesmo as universidades privadas, não só, às vezes a gente fala só da federal, mas as universidades privadas no Brasil formam engenheiros de muita qualidade. Só que muitas vezes as pessoas vão trabalhar fora do país. Vamos pegar um exemplo do governo Fernando Henrique. 2/3 dos doutores saíram do país durante o governo Fernando Henrique. O que a gente está esperando para trazer esse pessoal de volta? Chega desse... o engenheiro desse está trabalhando lá na França, chega para ele e diz, quanto é que tu está ganhando? Ele estou ganhando 15 mil, não, então eu te pago 30 mil para te voltar para cá. Isso é investimento. Nós temos engenheiros aqui, vamos pegar esse pessoal, vamos botar a trabalhar e vamos pagar um salário para os caras, né? Agora tu vai fazer o quê? Vai pegar um engenheiro e vai oferecer um salário de mil e poucos reais aí que tem um professor estadual e querer que o cara fique aqui. O cara vai para a França, o cara vai para a Alemanha. E as universidades europeias são recheadas de engenheiros brasileiros que estão trabalhando lá. Agora a gente não valoriza um profissional aí. Valorizar esses profissionais. Se trazer esse pessoal de volta, se pegar esses engenheiros formados aqui, remunerar os caras e dar condições de trabalho para os caras, a gente bate a Índia aí e forma 1 milhão de engenheiros, e eu não tenho dúvida disso. Essa questão da valorização dos profissionais de educação também é uma luta, assim, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se todo mundo que está nos assistindo, acredito que grande parte do público seja de professores, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, e depois também eu vou citar uma questão de São Paulo, que é ainda pior, nós temos a questão dos professores contratados. Eu não sei se o Ricardo é nomeado ou é contratado, mas essa é uma questão que muito nos pesa aqui no Rio Grande do Sul, né? O que acontece? Eu entrei no Estado como professor contratado, passei 6 anos assim, aí fiz um concurso, depois consegui passar, né? Mas nós temos professores que entram no Estado, ficam 25, 30 anos como professores contratados, porque ou não há o concurso do período, ou quando há é para vagas insuficientes, ou seja, não há como todo mundo entrar, e se aposenta como professor contratado, né? E é um vínculo de trabalho precarizado e é um vínculo que fica num limbo legislativo e jurídico, porque
ele nem é CLT, não tem direito nem a fundo de garantia se for demitido, e também não tem as progressões de carreira que teria um professor nomeado, né? No governo Leite agora ainda se fez uma reestruturação que piorou as coisas para os nomeados quando se aposentarem, apesar de quem está na ativa deu um aumento, mas ele deu um aumento tirando 14% dos professores aposentados, né? Então ele tirou dinheiro de servidores aposentados para dar para os que estavam na ativa, né? Então qualquer dinheiro a mais que cai na minha conta todo mês é com peso na consciência de que os aposentados que batalharam tanto tempo pela educação está caindo menos para eles, né? Então, até esse peso na consciência ele deu para quem está na ativa, né? Mas essa questão dos professores contratados, então, é um drama todos os anos, porque todo final de ano rola aquele papo de que talvez eles possam ser dispensados, ainda mais com a pandemia, apesar de que no ano passado, né, na Assembleia Legislativa do Estado, então, se renovou por 3 anos, eles não podem ser demitidos durante 3 anos, né, a não ser que, é claro, não exista mais a vaga, né? E eles estão diminuindo as vagas do EJA agora, né? Então, é um drama, né? Mas existem estados onde isso é pior ainda, né? Em São Paulo, existem os professores eventuais. Eu participo de um projeto de podcast, que é o Escola Pública Podcast, e já sentei para conversar com alguns professores. O que é o professor eventual? É o professor que todos os dias vai para a escola. Aí, se um professor faltar, ele entra em sala de aula. Claro, quase sempre falta um professor, né? Mas se não faltar o professor, ele volta para casa e não recebe nem a passagem. Então, existe, inclusive, este vínculo de trabalho, né? Então, quando a gente tem esse tipo de trabalho, né? Eu posso citar o César que está nos assistindo, nós já citamos várias vezes, o Alexandre e, inclusive, o Ricardo sabem a qualidade que o César tem, que não perde nada para mim, né? Então, por que ele tem que ter uma situação de trabalho mais precarizada do que a minha, assim, né? Isso é algo que persiste já há décadas no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Então, como que a gente vai falar de valorização do profissional de educação tendo vínculos de trabalho dos profissionais de educação que são dessa forma, né? Então, a gente tem aqui no Estado o Comitê de Professores Contratados que lutam pela efetivação, que alguns dizem que é uma ilusão lutar por essa efetivação, sendo que ela já aconteceu em outros estados, inclusive em São Paulo, né? Na década de 90 houve uma efetivação de professores contratados ali, né? E eles lutam por isso, por essa efetivação, né? Porque anos de trabalho não podem valer menos do que passar numa prova de concurso, né? Sendo que já existem as vagas, eles estão ocupando essas vagas aí, né? E a outra questão também, existe uma lei de gestão democrática nas escolas, eu sempre levanto isso quando a gente está falando sobre educação, porque hoje nas escolas do Rio Grande do Sul, os professores contratados não podem participar das equipes diretivas, eles não podem ser diretores, não podem ser diretores. Então, se existem profissionais dentro da escola que não podem participar da gestão democrática, não é uma gestão democrática de verdade, né? E isso também vai influenciar na valorização do profissional, porque, né, então, como é que o profissional vai ter um vínculo com a escola como eu tenho, se ele não pode participar da gestão dessa escola, ele não pode se interessar por isso? Eu tenho vários colegas contratados que eu gostaria que fossem meus diretores, meus supervisores, não na mesma escola que eu trabalho, em outra escola, e eles não podem por ter, então, essa relação de trabalho precarizada, né? Então, essa é uma luta aí dos professores contratados e também dos nomeados que se solidarizam com isso e que já foram professores contratados, de que os professores contratados sejam efetivados, e isso, no Rio Grande do Sul, vai contribuir muito para a valorização dos profissionais de educação ainda. Não sei se o Alexandre me permite, é que o Felipe falou de uma coisa que, para mim, é de uma importância, assim, muito grande. Quando se fala da questão dos contratados, né, e olha como se complementam as falas, como é que nós vamos trazer um engenheiro para vir dar aula aqui no Brasil, e se ele, a forma de contratação dele não tem segurança alguma? E isso é determinante. Mas eu queria me ater numa outra situação que o Felipe falou, que é a diminuição das vagas. Caso tenha diminuição das vagas. Bom, e aí é uma recapitulação histórica bem rápida. Na época do Brizola,
a maior necessidade de vagas era da alfabetização, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, eu não sei direito, mas eu sei que a maioria, assim, mais de 50% das vagas e da necessidade de investimento de educação era de alfabetização. Depois de um grande investimento ali do Brizola, a demanda mudou. Aí se precisava das séries finais do ensino fundamental. Houve bastante trabalho em cima disso, né, por parte, principalmente dos funcionários, e a demanda mudou. Depois se precisou de ampliação de vagas no ensino médio. Ou seja, a educação ela não é estática. Tu tem que mudar a oferta para acompanhar a necessidade da sociedade. Então, o que aconteceu? Por que há uma diminuição de vagas no ensino? Por que houve o fechamento de 2.000 salas de aula, se eu não me engano, do primeiro ano do governo Leite? Por quê? Porque o governo não adequou a demanda à necessidade da sociedade. Ou seja, o número de matrículas no ensino médio diminuiu porque a população envelheceu. Então cria vagas de técnico, cria cursos de formação de pessoas que já têm médio completo, entende? Ou seja, não diminuiu as vagas, não diminuiu a procura. O governo não adequou a escola à nova demanda da sociedade. A demanda da sociedade por educação é enorme. Nós temos um vazio na educação, de oferta. Acontece que diminuiu o número de matrículas no ensino fundamental. Faz um estudo e vê quais são as novas demandas da sociedade. Vai ver que o técnico é uma necessidade, cursos técnicos e cursos preparatórios, cursos de aperfeiçoamento, formação continuada. O cara se formou no médio, mas ele volta para a escola, faz um curso, se aperfeiçoa, desenvolve outras atividades, né? Ou seja, não diminuiu a demanda por educação. Os governos neoliberais, e aqui eu quero botar em especial a ideia no PSDB e no MDB, que fazem muito isso, eles sabiam que a demanda ia se alterar, e eles disseram assim, eles conversaram entre eles, não são bobos. Vamos manter a escola como está, que vai diminuir o número de matrículas. A gente mantém a mesma oferta, a demanda muda, e aí diminui a procura, ao invés deles adequarem a demanda. Não. Entende? Então é um projeto. Não diminuiu a busca por educação. Só mudou a demanda, é outra demanda. Agora é o técnico, ou é outros cursos, ou é outra atividade. A gente tem que fazer uma pesquisa. Para camuflar isso, o senhor José Ivo Sartori, de maneira criminosa, extinguiu a FEE, Fundação Estadual de Economia e Estatística. Para a gente não saber, para nós não sabermos qual é a nova demanda. Aí ele pode fechar as salas de aula, aí ele pode extinguir as instituições. Porque se ele chegasse e quisesse nos contar o engodo de que não precisa mais de tanta escola, se a FEE estivesse funcionando, a FEE diria assim, não precisa, só que agora a demanda é outra, e a FEE diria qual demanda é. Para esconder e para justificar a atitude criminosa dele de fechar salas de aula, ele extinguiu a Fundação Estadual de Economia e Estatística. Não é incompetência, que nem o professor César falou ali. É uma bandalheira muito bem organizada. Professor Felipe? Não, só encerrando falando sobre essas questões, né? E outra coisa que a gente falou também bastante sobre governos liberais e neoliberais, né? Quando a gente entra nessa discussão de valorização do profissional de educação, eu gosto de lembrar que um dos países mais liberais ou neoliberais, pelo menos no discurso, que é os Estados Unidos, se vocês procurarem lá um documentário que é o Esperando o Superman, vocês vão ver que, se não em todos os estados, em muitos dos estados americanos, o professor, após 2 anos, ele é automaticamente considerado estável, efetivado, digamos assim. Quer dizer que a educação de base, a educação básica dos Estados Unidos é uma maravilha? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que mesmo um estado liberal, neoliberal, principalmente no discurso,
conseguiu resolver essa questão de pelo menos dar alguma tranquilidade para o professor, né, de que ele vai ter uma estabilidade, né? Não há como se construir uma educação e valorizar profissionais de educação sem dar estabilidade para esses profissionais, primeiro, de segurança de que vai estar empregado no próximo ano, e depois de valorização salarial também, né? Que a gente, se entrar nessa questão, então, de valorização salarial, a gente vai ficar mais 200 horas falando, literalmente, aí, sobre isso. Senhores, chegamos a 1 hora e 45 minutos de live. O professor Ricardo sabe melhor que eu que a ideia inicial do Noite News era ser curtinho, entre 20 minutos a 30 minutos. Eu acho que nunca conseguimos isso, mas tudo bem, né? Sempre tivemos conteúdo para mais. Eu quero agradecer ao professor Felipe Fraga pela disponibilidade dele, participar aqui conosco. Foi mais uma vez uma grande honra tê-lo recebido. Professor Ricardo, meu companheiro aqui de várias outras lives, que eu vou lá, às vezes apareço como convidado com ele, professor Jefferson, muito obrigado. Todas e todos que nos acompanharam, que mandaram mensagens no chat, muito obrigado a todos, boa noite, até a próxima.